Mateus capítulo 5, versículo 48, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48, palavras de Jesus. Jesus, ele está no contexto do que a gente conhece como o Sermão da Montanha, como o Sermão do Monte. E dentro desse contexto, dentro dessa pregação mais famosa de Jesus, ele traz essas palavras. Ele fala para aquele povo, para os seus discípulos, para nós, e ele diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Agora, vamos entrar para dentro desse texto e imagina Jesus aqui hoje, e ele está conversando comigo, ele está conversando com você, e ele olha nos seus olhos, e ele diz assim: eu só quero uma coisa de você. Aí você se inclina para frente, abre os ouvidos, fica atento, e ele diz só uma coisa: seja perfeito. Eu ia dizer: peraí, Jesus, não, como é? Eu só quero uma coisa de você, só uma: seja perfeito. Aí eu ia dizer: Jesus, não, beleza, ser perfeito, mas assim, perfeito como? Defina perfeito, né? Pode ser que a gente não entenda da mesma forma. Ele diz: não, perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Eu mais uma vez ia olhar para ele e ia dizer: tá, mas assim, Jesus, agora vamos para a parte do como, porque assim, na real, se a gente olha para essa declaração de Jesus, se a gente olha para esse mandamento de Jesus, se a gente olha para essa ordem de Jesus, a grande realidade é que isso é impossível. Não é uma questão, Lucas, mas isso é muito difícil. Não, se fosse muito difícil, a gente até daria um jeito. Mas Jesus aqui, ele estabelece uma palavra, ele estabelece um parâmetro que para mim e para você é simplesmente impossível. A minha resposta para Jesus seria essa. Eu olharia e diria: Jesus, é o seguinte, eu quero muito. O meu desejo é ser teu discípulo de todo o coração. Eu quero te seguir, eu quero fazer aquilo que o Senhor fala, mas Jesus, botar a barra lá em cima desse jeito, o Senhor quer quebrar a boca, Jesus, não tem como, não vai, não dá. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que Jesus aqui, ele não está nos chamando e ele não está nos convidando para uma questão de perfeição moral. O convite de Jesus aqui não é para nós sermos e nós vivermos a partir de uma perspectiva de moralmente nunca falharmos ou termos um comportamento impecável ou vivermos uma vida de infabilidade. Uma das coisas mais importantes ao lermos e ao estudarmos a palavra de Deus é o poder do contexto. Diz comigo: o contexto. Toda vida que você ler um texto na palavra de Deus, você precisa entender o contexto daquele texto. É por isso que muitas vezes nós temos uma série de doutrinas deturpadas dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas pegam um trecho, tiram do contexto e usam como pretexto para todo tipo de doutrina torpe. A palavra de Jesus aqui é muito clara, é muito direta: sejam perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. A pergunta correta seria: Jesus, mas qual o contexto dessa perfeição? O contexto está lá a partir do versículo 23 de Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, antes desse texto, ou a construção para chegar nesse texto, versículo 43, e a gente vai ler até o 47. Vocês estão comigo até aqui? 3 pessoas, vocês estão comigo até aqui? Palavras de Jesus: vocês ouviram o que foi dito:
Ou seja, ele está trazendo a perspectiva dos ensinamentos passados, das doutrinas passadas, do que foi ensinado, e nas tradições ele diz: vocês ouviram, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Versículo 44, mas eu lhes digo, eles disseram isso, eles ensinaram isso, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, e orem, e abençoem aqueles que os perseguem. Olha que interessante. Jesus está dizendo: olha, existia uma tradição, existia um ensinamento, existiam pessoas que diziam: ame os seus amigos, ame as pessoas que te amam, mas os seus inimigos odeiem. Ele está dizendo: mas eu quero te levar a viver uma realidade maior, e a minha realidade, a realidade do meu reino é: ame os seus inimigos, e se tem alguém te perseguindo, a sua posição e a sua postura é orar e abençoar aquela pessoa. E ele continua dizendo, versículo 45, e ele diz: olha, para quê? Diz comigo, para quê? Olha que interessante. Para quê você amar os inimigos, você abençoar os que lhe perseguem, vai ser isso, olha que interessante, vai ser isso que vai te marcar como filhos de seu Pai que está nos céus. Para que façam isso? Para que amem os seus inimigos? Para que abençoe aqueles que te perseguem? Para que você seja reconhecido como filho de seu Pai que está nos céus. Por quê? Porque o seu Pai que está nos céus, Ele faz raiar o seu sol sobre os bonzinhos e os religiosos. Não é isso que diz? Sobre quem? Os maus e os bons. O seu Pai que está nos céus, Ele traz coisas boas, Ele traz o sol, Ele traz a vida sobre os maus e sobre os bons. Ele derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Para que você se reconheça com Ele, porque Ele abençoa, Ele derrama, Ele traz vida sobre os bons, sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Versículo 46. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Ah, eu gosto de quem gosta de mim. Parabéns por fazer nada. Não, me tratou bem, aí eu trato bem. Uau, zero esforço na vida. Jesus, ele traz algo, ele diz: olha, se você ama os que os amam, você espera receber alguma recompensa? Você espera que Deus lá no céu olhe para você e diga: uau, está tratando bem quem te trata bem, você é incrível, tudo a ver comigo? Ele diz: até os publicanos, e publicanos naquele contexto são pessoas contrárias à religião, são pessoas contrárias a que não creem em Deus, são pessoas que vivem o contrário da cultura daqueles que servem a Deus. Ele diz: olha, até as pessoas que não acreditam em Deus, que não seguem a Deus, fazem isso. Aí ele continua no versículo 47: e se saudarem apenas os seus irmãos, não, quem é da igreja eu trato bem, mas esses ímpios do mundo eu não me misturo. Não, da igreja eu sorrio, eu falo, é bênção, mas aquele churrasco da minha família eu nem piso, porque lá é só os ímpios, eu quero a distância. Aí Jesus, ele diz: olha, mas se você só sauda os irmãos,
Se você só trata bem os irmãos, o que você está fazendo demais? Até os pagãos, até os ateus, até sei lá quem fazem isso. Aí ele entra no versículo 48. Aí ele fala o texto que a gente começou. Aí ele diz: portanto, tendo dito tudo isso, tendo explicado tudo isso, portanto, sejam o quê? Perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Jesus, ele está me desafiando, ele está te desafiando, não simplesmente a viver uma vida de impecabilidade, não simplesmente a viver uma vida onde você é impecável, mas ele está nos chamando para viver uma vida de amor radical, de amor radical, de amor radical. O chamado à perfeição, o chamado à perfeição está diretamente ligado à forma como Deus ama. E como é que Deus ama? Sem parcialidade, sem merecimento. Sem parcialidade, sem merecimento. Sem parcialidade, sem merecimento. A perfeição que Jesus exige é a perfeição do amor, não da conduta impecável. Eu vou dizer isso de novo. A perfeição que Jesus exige é a perfeição do amor, não da conduta impecável. Muitas vezes eu e você como igreja, muitas vezes eu e você como pessoas que creem em Deus, a gente se apega tanto à questão da conduta impecável, e a gente se apega tanto ao não pode pecar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e a gente esquece que sim, isso é importante. Agora, muito mais importante é eu e você reconhecermos que estamos aqui na terra para viver uma coisa, e essa uma coisa se chama o amor de Deus que nos alcançou, sendo derramado sobre outras pessoas, sendo derramado sobre nossos familiares, sendo derramado sobre os nossos vizinhos, sendo derramado sobre os nossos colegas de trabalho, sendo derramado sobre todos. Sobre todos. Deus não espera que a gente seja sem erro, mas Ele espera que nós sejamos cheios de amor. 1 João no capítulo 4, versículo 8. 1 João 4, 8. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Ah, Lucas, mas eu sei 374 versículos decorados. Tá, você sabe amar? Não, então você não conhece a Deus. Ah, Lucas, mas eu estou na igreja há 15 anos. Lucas, eu desde criança, minha mãe praticamente me teve na igreja. Tem 28 anos que eu estou na igreja. Tá, mas você já aprendeu a amar aqueles que não te amam? Você já aprendeu a cuidar daqueles que te ignoram? Você já aprendeu a abençoar aqueles que estão te perseguindo? Então falta algo na tua vida, e esse algo se chama Deus. Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus não tem amor. Deus não age em amor. Deus é amor. É a natureza dele, é a essência dele. Deus, quando Ele nos ama, Ele não está agindo, Ele está sendo. Deus, quando nos ama, Ele não está fazendo, Ele está sendo.
Uma das frases do nosso pastor, uma das frases que fazem parte da nossa cultura como igreja, é aquela verdade, é aquela frase que diz: olha, eu prefiro errar acreditando, eu prefiro errar amando, eu prefiro errar dando uma segunda, terceira, quinta chance, do que acertar criticando, julgando e excluindo as pessoas. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Essa é a realidade do céu. E esse é o convite de Jesus para mim e para você. Ser perfeito. Ele quer dizer amar radicalmente. Amar profundamente. Amar verdadeiramente. Agora, vamos definir amar. Vamos definir amor, porque amor não é passar por você e dizer: Deus te abençoe, eu amo a sua vida, oh glória. Amar não é ter aquela personalidade fofinha, que dá vontade de abraçar e dizer: vem cá, guti-guti, ai, meu Deus, como ele é amoroso. Não, amar quer dizer se sacrificar pelo outro, amar quer dizer morrer para que o outro viva, amar quer dizer perder para que o outro ganhe, amar quer dizer dar para que o outro tenha, amar como Deus nos amou, que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por amor. Mas sabe o que é mais doido? É que muitas vezes a nossa postura e a nossa posição como igreja não é de amar, mas é de criticar. É de, quando chega a época da eleição, é a gente começar a tacar pedra um no outro, é a gente começar a falar mal um do outro, é a gente começar a trazer divisão, é a gente começar, ao invés de nos posicionar no que acreditamos, é a gente começar a bater no que o outro está dizendo que acredita. Facilmente eu e você, nós deturpamos o amor de Deus em nome de Deus. Não, Lucas, mas eu estou defendendo a igreja, mas eu estou defendendo Deus, e Deus está dizendo lá no céu: quem foi que te disse que eu precisava de defesa? Porque Deus não manda me defenda, Deus diz: ame, 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 ame mesmo que doa, ame mesmo que custe. Agora, ame quem? Exatamente aquele que não merece. Exatamente aquela que não conquistou. É fácil eu e você amarmos aquelas pessoas que concordam com a gente. Mas aqui o desafio de Jesus é a gente entender que aquele seu colega de trabalho que tira de você a paciência todos os dias, ele é o alvo do amor de Deus. Ah, Lucas, mas é porque tu não conhece o meu pai, é porque tu não conhece a minha tia, é porque tu não conhece o meu primo, é porque tu não conhece o meu chefe, é porque realmente eu não conheço. Mais uma coisa, eu conheço o amor de Deus, o Pai, que nos encheu, que nos alcançou, e esse amor não deve parar em nós, ele deve ser estendido exatamente para aqueles que não merecem. Exatamente, esse é o público-alvo. Jesus, ele nos dá o padrão. João no capítulo 15, versículo 12. João capítulo 15, 12, ele fala para mim, ele fala para você, ele fala para os seus discípulos: olha, amem-se uns aos outros de qualquer jeito. É isso que diz? O que é que ele diz? Amem uns aos outros como eu os amei. O padrão é a minha vida, o padrão é o meu amor. É interessante porque naquele momento que Jesus está sendo preso, e Pedro pega a espada, corta a orelha do soldado que estava prendendo Jesus. Qual a postura de Jesus? Pega a orelha do cara e cura. Sinceramente, se fosse eu cortava era outra.
Foi só uma, toma duas. Mas Jesus, ele estabelece o padrão, ele diz, eu não estou te curando porque você merece, eu estou te curando porque eu te amo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu te amo. Porque o meu amor é para todos, e principalmente para aqueles que nós achamos, que nós deduzimos que não merecem. Quanto mais a gente acha que não merece, mais o Espírito Santo dentro de nós grita, pois ela é o alvo do meu amor. E por favor, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que nós precisamos concordar com as pessoas. Eu não estou dizendo que a gente precisa bater palma para os erros das pessoas. Eu não estou dizendo para a gente se fazer de doido para a conduta errada da pessoa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para nós confiarmos que não é o nosso lugar ser juiz, mas é o nosso lugar ser amor. O juiz está vendo tudo, ele é aquele que levanta, ele é aquele que abate. Não cabe a mim julgar, cabe a mim amar. Agora, como que isso é possível? Me pergunta, como é possível, Lucas? Não, mas me pergunta mesmo, diz, Lucas, como é possível? Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. O apóstolo Paulo, ele traz uma verdade, ele traz algo que aconteceu, ele traz a nossa realidade espiritual, e ele diz, o amor de Deus foi derramado. Não é o amor de Deus será derramado. Não é o amor de Deus pode ser derramado. Não é o amor de Deus está sendo derramado. Ele diz, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A grande realidade é que é humanamente impossível. Eu, por mim mesmo, não consigo. Você, por mais que você seja legalzinho, fofinho, mas você, por si mesmo, não consegue. A única condição da gente viver essa realidade de amar aqueles que não merecem, de orar por aqueles que nos perseguem, é por causa do Espírito Santo que faz morada em nossas vidas, e porque o Espírito Santo mora em mim, porque o Espírito Santo mora em você, é o próprio amor de Deus que foi derramado no seu coração. E quando você ama, você não está amando de você mesmo, você está amando do Espírito Santo de Deus. Você que diz, Lucas, é impossível. Sim, para mim é impossível, mas para Deus não é impossível. E o Deus do universo, Ele habita dentro de mim, na pessoa do Espírito Santo, e por causa do Espírito Santo em nós, eu e você, nós podemos amar como Deus ama. Como Deus ama. Eu e você precisamos todos os dias nos levantar e crer. Eu e você precisamos todos os dias levantar e crer. Crer que o Espírito Santo está em nós, e se o Espírito Santo está em nós, o amor de Deus está em nós, e o amor de Deus é perfeito, e porque o amor de Deus é perfeito, eu posso amar, eu posso servir, eu posso ver o bem no outro, eu posso acreditar, eu posso tolerar, eu posso ter paciência. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim. Não é por esforço. Eu tenho que me esforçar para amar. Não, eu tenho que praticar o amor de Deus que já habita em mim. Eu tenho que colocar em prática o amor de Deus que já habita em mim. A grande realidade é que a nossa reação natural é a meritocracia. Não tem como. Às vezes eu passo por várias situações, assim como você, e a minha reação natural é a meritocracia. Mas fulano não merece, mas fulana, tomara que receba aquilo, não, mas tomara que aconteça, acontece algo ruim, aconteceu, tá vendo? É o nosso natural. Mas a gente precisa reconhecer que o nosso natural não pode e não deve governar a nossa vida.
A gente precisa mudar a nossa lente, colocar a lente do céu e entender que a nossa função não é julgar, a nossa função não é falar mal, a nossa função não é desacreditar, mas a nossa função é ver o bem das pessoas, é ver como Deus vê, é enxergar como Deus enxerga, e por causa do Espírito Santo em nós, eu e você temos essa capacidade, podemos viver essa realidade no nosso dia a dia, é confiar menos em nós e confiar mais em Deus, é olhar menos para nós e olhar mais para Deus, porque Deus habita em mim, porque Deus habita em você, pela graça e pelo Espírito, nós podemos nos levantar para ser a igreja que ama, a igreja que acredita, discípulos de Jesus que são reconhecidos por causa do amor. Em João no capítulo 13, versículo 35, João 13, 35, Jesus ele deixa isso muito claro e ele fala, nisso todos saberão, diz comigo todos, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, se vocês amarem uns aos outros. Eu sei que eu já contei essa história algumas vezes aqui, mas é muito interessante, eu gosto de contá-la para ilustrar como a gente pode perder o foco muito rápido. Quando eu me entreguei para Jesus, eu tinha uns 14, 15 anos de idade, um culto como esse, eu servia na parte da mídia, passando as letrinhas da música, e ali no louvor, sozinho, o Espírito Santo me visitou e ali eu tive um encontro com Deus. E naquele dia eu passei de neto de Deus para filho de Deus. Eu entreguei minha vida para Jesus e chorava e me rendia e me arrependia. E tive um encontro incrível com Deus. Ao final do culto eu compartilhei com minha família, compartilhei com os amigos. E a gente estava lá na casa dos meus pais, na varanda, estavam algumas pessoas da minha família. E ali, uma pessoa da minha família, muito bem intencionada, eu não quero aqui jogar pedra no que ela falou, mas muitas vezes o nosso foco, aquela pessoa da minha família olhou para mim e disse assim, Lucas, agora que você é crente, você precisa começar a levantar suas calças, porque crente não anda por aí mostrando as cuecas não. Naquela época era moda, né? Os jovens andar com a calça baixa, mostrando a cueca. E ela pega e fala para mim, olha, agora que você é crente, não pode andar mostrando a cueca por aí. Eu fico, meu Deus, olhando para isso hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, e eu olho e digo assim, onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que ser crente é o modo que eu visto? Onde foi que ser crente é o modo que eu falo? Onde foi que ser crente é isso ou aquilo? Quando claramente diz ser crente, ser discípulo, ser de Jesus, será visto no amor, será visto no amor, será visto no amor, será visto no amor. Eu não estou ignorando que as condutas são importantes. Eu não estou ignorando que certas coisas precisam de ajuste, sim. Mas a grande ênfase do Evangelho não está nessas coisas externas. A grande ênfase do Evangelho está na nossa postura diante de Deus, de reconhecer, Deus, o teu amor me alcançou, a tua graça me alcançou, o Senhor me ama exatamente como estou, e esse amor eu vou compartilhar com os outros. Eu vou levar para onde quer que eu vá. Eu vou compartilhar onde quer que eu esteja. O amor. A gente ser reconhecido pelo amor, pelo carinho, pelo zelo, pelo serviço. Não pelo julgamento, pela crítica, pelo espírito de superioridade. Eu e você, nós precisamos cada vez mais voltar para esse lugar onde nós reconhecemos a presença de Deus em nós, e a presença de Deus em nós garante o amor de Deus habita em nós.
E porque Deus habita em nós e seu amor habita em nós, Ele nos capacita e Ele nos habilita a amar como Ele amou. Eu acho interessante porque algumas pessoas às vezes vêm conversar com a gente. Algumas pessoas procuram a liderança da igreja e falam a seguinte coisa: ah, Lucas, mas é porque, entendeu, assim, eu queria pregações mais profundas, sabe? Eu queria, assim, uma palavra mais profunda, sabe? Eu queria algo, assim, mais profundo. Às vezes eu acho que a gente não está sendo profundo o suficiente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você me mostrar, se você me falar, eu me calo para sempre. Existe algo mais profundo do que o amor de Deus, porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho para que o mundo não pereça, mas para que fosse salvo por Ele. Esse amor que não tem largura, esse amor que não tem altura, esse amor que não tem profundidade, eu e você, nós precisamos receber, entender e compartilhar desse amor e entender que não há nada mais profundo do que o amor de Deus. Não tem nada mais profundo. Não tem nada mais profundo. Não tem nada. Nenhum assunto que a gente traga, nenhuma explicação que a gente fale, não há nada mais profundo do que esse amor. Agora, sabe o que é que falta para a gente? Praticar esse amor. O que falta para a gente é praticar. Eu estou aqui, eu estou falando, é fácil. Falar é fácil. Mas descer daqui e começar a viver essa realidade e essa dependência do Espírito Santo, esse é o meu e esse é o seu desafio. Quando a gente sair ali e alguém te cortar no trânsito, quando você estiver amanhã no trabalho e alguém tentar te passar para trás, é nesse lugar, é nesse momento que eu e você precisamos nos lembrar: o Espírito Santo está em mim, o amor do Pai está em mim, e a minha função é amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem. Orar pelo que nos persegue. Vocês têm o privilégio de ter, vou falar algo muito sincero, zero necessidade de puxar saco, mas vocês têm um privilégio muito grande de ter um pastor como o nosso pastor. Mas eu tenho um privilégio ainda maior de ter um pai como o meu pai. E eu não sei te dizer quantas vezes pessoas perseguindo, pessoas criticando, pessoas falando mal, e ele pega o telefone, liga para a pessoa e diz assim: olha, eu estou ligando para pedir perdão. E eu olhar e dizer: pedir perdão? Eu estou ligando para, olha, se eu fiz algo que te magoou, se eu fiz algo que te feriu. E eu pensando, foi ele que fez. Manda esse cabo aí para aquele lugar. Mas eu estou aqui para te pedir perdão, eu estou aqui para dizer me perdoe, eu estou aqui para te abençoar, que a sua vida seja próspera, que tudo que você faça aconteça. E eu olhando e dizendo assim: cara, não dá, baixa o padrão por favor, porque está difícil de alcançar. Mas a grande realidade é que esse é o meu e o teu desafio. Olhar as pessoas não com os nossos olhos, olhar para as situações não com a nossa lente, mas ajustar a nossa lente, ajustar a nossa perspectiva e começar a viver as verdades do Evangelho. E a verdade do Evangelho é que o mundo não precisa de uma igreja impecável, mas o mundo, a sua família, a sociedade precisa de uma igreja amorosa. Amorosa, amorosa, amorosa. E mais uma vez eu quero enfatizar: quando eu digo amorosa, eu não estou falando de fofinha. Ai, Deus te abençoe. Não, estou falando de amorosa. Aquela igreja que morre para que o outro viva. Aquela igreja que perde para que o outro ganhe.
aquela igreja que doa conscientemente, que não vai ter, porque quer ver que o outro tenha. A perfeição de Jesus é ela que nos inspira, ela é o nosso norte. E Isaías, no capítulo 53, o profeta, profetizando sobre Jesus, profetizando sobre esse Cordeiro e esse Salvador, Isaías 53, no versículo 7, falando sobre Jesus, falando sobre a entrega de Jesus, falando sobre o sacrifício de Jesus, o profeta fala: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Ah, mas eu vou falar! Ah, mas eu tenho que dizer mesmo! Ah, mas olha, eu vou me posicionar, porque eu tenho que falar! E o nosso Jesus foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Se o padrão é Jesus, significa que a gente tem que falar menos e ouvir mais. Falar menos e amar mais. Falar menos e ter mais compaixão. Jesus, ele ganhou perdendo. A vitória de Jesus não foi uma vitória triunfal. Foi uma vitória vergonhosa. Nu, ferido, abandonado. Assim o nosso rei venceu. Assim o nosso rei triunfou. Assim o nosso rei amou. Eu quero ainda trazer uma mensagem, uma outra oportunidade, falando sobre perder. Sobre perder. Porque a gente tem tanta sede de ganhar, que nessa sede de ganhar a gente passa por cima dos outros. Que nessa sede de vencer, a gente quer estar por cima. E o preço de estar por cima é colocar alguém para baixo. Jesus, o nosso perfeito Salvador, o nosso perfeito modelo de amor, ele vence perdendo. O meu convite hoje, ou o convite do Espírito Santo hoje, é para sermos perfeitos. Para sermos uma igreja perfeita. Mas vamos definir essa perfeição. É para sermos amorosos. É para sermos misericordiosos. É para sermos tolerantes. É para sermos generosos, como nosso Pai Celestial, Ele é. Mas isso não é possível pela nossa própria força. Isso não é possível pelo nosso próprio esforço. Isso não é uma questão de personalidade ou de jeito. Isso somente é possível pelo amor de Deus derramado em nossos corações, pela presença do Espírito Santo. E essa é a minha oração hoje, eu encerro com isso. Que eu e você, nós venhamos a crer. Nós venhamos a crer que se o Espírito Santo está em nós,
se a presença de Deus nos preenche, então já temos tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos para amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Para amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Eu quero te convidar nesse momento a abaixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. E eu quero que você lembre de alguém nesse momento. Eu quero que nesse momento você coloque a tua vida diante de Deus, e eu quero que você lembre daquela pessoa. E eu quero que você pense naquela pessoa. Talvez seja alguém da tua família, talvez seja alguém do teu trabalho, talvez seja alguém aqui da igreja, talvez seja eu, sei lá. Mas alguém que veio no teu coração e você diz: Pai, se for por mim mesmo, a minha oração é pega ela, pega ele. Mas pelo teu Espírito, a minha oração agora é: abençoa ele, abençoa ela. Ela não merece, ela me fez isso, ela me fez aquilo, mas Pai, não é merecimento, é o teu amor. Abre agora a tua boca e deixa fluir o amor de Deus. Pratica o amor de Deus que te enche e que te preenche. Começa a abençoar, começa a declarar vida, começa a declarar bênção, começa a declarar vitória. Abre a tua boca e começa a dizer: eu te abençoo, que você seja próspero, que a tua vida cresça, que os teus caminhos sejam caminhos de paz. Aí no teu lugar começa a exercer esse amor de Deus, começa a exercer esse amor do Pai, começa a deixar fluir a vida de Deus dentro de você. Começa a liberar perdão, não porque o outro merece, mas porque o amor de Deus te enche, porque o amor de Deus te preenche. Não pense sobre o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que ele merece, o que ela merece, mas pense sobre o amor de Deus que foi derramado no teu coração. Começa a perdoar, começa a abençoar. Abre a tua boca e deixa fluir, abre a tua boca e deixa fluir, abre a tua boca e deixa fluir esse amor, essa graça que foi derramada sobre a tua vida.